Você já se perguntou se a história da criação que nos contaram é realmente tudo o que existe? Já teve a sensação de que existem segredos escondidos nas entrelinhas da Bíblia? Verdades esquecidas, omitidas, talvez até propositalmente apagadas? E se eu te dissesse que antes mesmo de Adão caminhar sobre a terra, antes mesmo de o Éden florescer, já existiam outros seres observando tudo? Seres que a própria Bíblia chama de filhos de Deus. Quem eram eles? Por que estavam ali? E por que quase ninguém fala sobre isso? A resposta pode mudar completamente sua visão sobre o início de tudo, sobre Deus, sobre o ser humano e sobre você mesmo. Enquanto você vai processando tudo que vimos até agora, eu queria te fazer uma pergunta. Você está gostando de participar desta jornada comigo? Se a resposta for sim, tenho um convite para você. Inscreva-se no nosso canal e mergulhe ainda mais nos mistérios que a Bíblia nos revela. Pare e respire por um instante. Imagine o cenário do nada absoluto. Não havia terra, nem céu, nem tempo, nem estrelas. Apenas um silêncio eterno, onde o plano divino ainda estava oculto. Nesse vazio cósmico, algo já se movia. E entre as primeiras testemunhas da criação, os filhos de Deus estavam lá, em profunda reverência. Não como espectadores passivos, mas como seres conscientes, participantes silenciosos de um plano muito maior do que conseguimos compreender. E a pergunta que surge agora é inevitável. Por que nunca ouvimos isso nos púlpitos das igrejas? Por que essas passagens foram deixadas de lado? No livro de Jó, capítulo 38, Deus olha para Jó e faz uma pergunta que ecoa até hoje. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da manhã juntas cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam de alegria. Preste atenção. Os filhos de Deus rejubilavam. Eles estavam lá, vibrando de emoção no momento em que os alicerces do universo eram lançados. E isso foi antes de Gênesis, antes de Adão, antes da humanidade. Como pode? Quem eram esses seres? E mais importante, o que aconteceu com eles depois que o ser humano surgiu? O termo filhos de Deus não é o mesmo usado para anjos nas Escrituras. São termos diferentes, com funções diferentes. Muitos estudiosos apontam que esses seres compunham uma casta elevada, uma assembleia celestial que participava ativamente da administração do cosmos. Eles seriam, segundo alguns salmos, parte de uma congregação divina onde o próprio Deus preside. Deus preside na congregação dos deuses. No meio deles, julga. Isso está no Salmo 82. E sim, a palavra usada ali para deuses é Elohim, a mesma usada para o próprio Criador. Como isso é possível? Será que estamos diante de uma hierarquia espiritual antiga, complexa, oculta à maioria das pessoas? Uma estrutura de poder celestial, onde os filhos de Deus tinham autoridade, função, talvez até territórios sob sua responsabilidade? E o que fez com que essa estrutura fosse removida ou esquecida com o passar do tempo? Será que houve uma guerra no céu, uma queda, uma divisão? Tudo se torna ainda mais misterioso quando lemos Gênesis 6. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres dentre todas as que escolheram. Pare e pense. Isso não é simbólico. O texto está falando de uma união direta entre seres espirituais e mulheres humanas. Mas como isso seria possível se fossem apenas espíritos? Ou será que estamos lidando com entidades capazes de atravessar dimensões e se materializar no mundo físico? Essa união gerou descendência. E não foi qualquer descendência. Os chamados Nefilins, gigantes, guerreiros, seres híbridos que aparecem em diversas mitologias antigas. Será que essas histórias foram inspiradas em algo real, que a Bíblia apenas tocou na superfície? Esses filhos de Deus, então, não apenas existiam antes de Adão,
como também interagiram com a humanidade. Mas por quê? Qual era o objetivo dessa intervenção? Estavam guiando, corrompendo, tentando alterar o plano divino ou apenas cumprir um papel que lhes foi atribuído desde o princípio? Agora entra em cena a teoria do intervalo, a chamada Gap Theory. Ela propõe que entre Gênesis 1:1 e 1:2 existe um espaço de tempo não revelado. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E logo em seguida, a terra estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Mas há estudiosos que afirmam, a tradução correta seria: a terra se tornou sem forma e vazia. Isso mudaria tudo. Significaria que houve uma criação anterior. Um mundo que existiu, floresceu e foi destruído. Por quê? Uma rebelião? Uma guerra espiritual? Um erro? E se os filhos de Deus fossem os habitantes daquela criação anterior? Seres que governavam uma realidade espiritual e talvez até física antes da nossa. Isso explicaria por que eles já estavam presentes no início do Gênesis. Porque não eram parte do novo, eles vinham do antigo, de algo que foi apagado da história da humanidade. Em Isaías 14 e Ezequiel 28, lemos sobre a rebelião de Lúcifer, um ser de luz, cheio de sabedoria, que tentou subir acima do trono de Deus. Mas ele não caiu sozinho. Levou com ele 1/3 dos céus. Poderiam esses caídos ser parte dos filhos de Deus que se rebelaram, que não aceitaram a nova ordem, que se opuseram à criação do homem? O livro de Enoque, embora não esteja no cânon oficial, é um dos textos mais fascinantes sobre essa temática. Ele fala dos vigilantes, um grupo de anjos que desceram à terra, tomaram esposas humanas, ensinaram saberes proibidos e foram severamente punidos por Deus, trancados em prisões espirituais, condenados até o dia do juízo final. Se esses relatos têm algum fundo de verdade, então a história da criação humana é apenas o segundo capítulo de uma saga muito mais antiga. E o que isso muda para nós hoje? Tudo. Porque se existiu uma criação antes da nossa, e se houve um conflito espiritual que culminou em uma troca de domínio, então a humanidade não foi criada no vazio. Ela surgiu em meio a um campo de batalha já em andamento. Nós não estamos começando uma história, estamos no meio dela. No livro de Daniel, lemos sobre o príncipe da Pérsia, uma entidade espiritual que impediu o anjo Gabriel por 21 dias. Isso nos mostra que ainda existem forças atuando nos bastidores da história, que a guerra espiritual nunca cessou, que os filhos de Deus, ou o que restou deles, ainda influenciam reinos, decisões, civilizações. E aí vem o alerta mais inquietante de todos. Será que algumas dessas entidades ainda operam hoje, disfarçadas em sistemas, ideologias, movimentos e instituições? Se Deus entregou a Adão a missão de dominar a terra, e se antes dele já existiam esses seres espirituais, então precisamos perguntar: o que mudou com a criação do homem? Será que a humanidade foi criada para ocupar o lugar que esses filhos de Deus deixaram? Uma nova geração espiritual? Um novo tipo de autoridade sobre a terra? Isso explicaria a resistência, a inveja, a guerra. Em Efésios 6:12, Paulo nos diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Não é metáfora, é realidade. Estamos no meio de uma batalha que começou antes de nós e que continua até hoje. E aí, eu te pergunto, será que estamos cientes disso? Será que temos vivido conscientes do nosso papel nesse drama cósmico? Ou estamos distraídos, ignorando completamente a missão que nos foi confiada? Gênesis diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que temos uma essência divina.
uma missão celestial, uma autoridade espiritual que precisa ser despertada. Mas assim como alguns dos filhos de Deus se rebelaram, nós também temos a escolha: permanecer fiéis ou nos desviar, cumprir nosso propósito ou desperdiçá-lo. Vivemos numa época em que muitas vozes tentam nos afastar da verdade, onde o ruído é constante, mas os sinais estão por toda parte. As escrituras, os textos antigos, as tradições esquecidas, tudo aponta para uma realidade muito maior do que fomos ensinados a enxergar. E se os filhos de Deus ainda estão entre nós, influenciando, agindo, observando, qual será o seu papel nesse momento? Será que você foi chamado para despertar essa geração, para restaurar a ordem, para guerrear no espírito em favor da verdade? A verdade é que a criação não começou conosco e não terminará em nós. Somos parte de algo muito maior, um plano eterno, um reino que não se vê com os olhos, mas que pulsa dentro de nós. Se esse vídeo despertou algo em você, algo que estava adormecido, escreva aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Você acredita que esses filhos de Deus ainda atuam hoje? Acredita que a criação teve uma fase anterior à nossa? E mais importante, qual é o seu papel nesse plano? Curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal, porque juntos vamos continuar revelando aquilo que ficou escondido por séculos. A verdade sempre esteve diante dos nossos olhos. Só precisamos aprender a enxergá-la, e essa jornada está apenas começando.